Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia de Entendendo a Obsessão com Manuel Filomeno de Miranda. Estamos no livro Tramas do Destino. Um livro que já começa na sofrência, gente. Já começa na sofrência. Quem me assistir e quiser começar do zero, porque Manuel Filomeno de Miranda dá uma aula para a gente antes de iniciar a história, é só procurar no YouTube, está lá gravado os programas anteriores, ok? E para a gente começar bem, sim, eu peço desculpas porque não ter aparecido nos dias, porque estava dodói. Estou em recuperação e vamos embora. E para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Gratidão, Senhor. Gratidão profunda pelo muito que nós temos recebido da sua misericórdia. Gratidão, Pai, porque seu amor cuida de nós em cada chance que nós temos, em cada existência. Um instante cósmico perante a eternidade. E é tão importante para nós aproveitar bem esse tempo na nossa contagem terrena. Gratidão. Gratidão a Jesus que providencia tudo aquilo que a gente precisa para dar certo o nosso projeto encarnatório. Gratidão a Maria, nossa mãe, nossa amiga, nossa confidente. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos nos sentir envoltos nas bênçãos de Deus, no amor de Jesus e no cuidado de Mãe Maria. Graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? Garganta vai ratear, então vamos aqui. Nós paramos num trecho em que Manuel Filomeno de Miranda vem contando como é o triste casamento de Dona Artemis, né? Embora tenha sido um casamento arranjado na época, né? Os dois se gostavam. Só que ele era profundamente obsediado. Então, tinha horas que ele ficava agressivo. Tinha hora que depois ele pedia perdão. E o negócio, né, ia complicando cada vez mais. Ela estava vendo a hora que ele ia ser internado. E ela procurava, como católica fervorosa que era, através da prece, força, paz, etc., inspiração, claridade mental e tal. E ela está vendo que, né, o casamento que foi tão bem preparado, tão bem comemorado, né, etc. e tal, está indo para as cucuias. Naquela época não tinha divórcio, não, gente. E a mãe dela também, que era o arrimo dela, que a criou com uma fé robusta, também não, desencarnou. Aí ela ficou sem pé nem mão.
E chegou um ponto, né, que ela só soube por um telegrama. Dizendo que morreu. Bom, não teve nem como, porque o marido viajava muito, trabalhava no comércio, ela estava sozinha em casa, e ela não teria nem como ir até o enterro da mãe. Aí ela desabou. Aí nos diz, Dona Amélia Rodrigues é ótima, tanta gente que já estou trocando até o nome dos espíritos e o gênero. Mas está tudo certo. Nos conta Manuel Filomeno de Miranda o seguinte: orando numa noite em que supunha não suportar tantas dores e tão cruel soledade, adormeceu. Repentinamente, viu-se diante da genitora, em radiosa manhã, num parque em flor, em instância feliz, desconhecida. Jesus, minha filha, falou-lhe o coração materno angelical. Reuniu-nos a fim de que eu te pudesse consolar, de modo a saíres do vale da saudade e animar-te a galgares o monte das provações a que te propuseste. Então, ela se propôs a vir ajudar. Ela já era um espírito mais adiantado que o marido, e que os futuros filhos que viriam, ela se propôs a ajudar. Ajudá-los a melhorar como seres humanos, como espíritos imortais. Continua a mãe falando. Não morri, não morreremos. Refaço-me depois da travessia pelo corpo denso para a vida espiritual, mas podemos prosseguir juntas. Não te entregues a demasiada aflição. Veja bem, ela não nega a aflição da filha, só fala para ela assim, tá demais. O desespero, mesmo na dor justa, é medida de rebeldia ante os impositivos da evolução que promanam do Senhor. Acerena-te e confia. Foi aqui que nós paramos na última vez. Continua a nos contar Manuel Filomeno de Miranda. A filha, agoniada, Artemis, reclinou a cabeça no regaço materno e desatou a chorar. Não suporto a decepção no lar. E, agora, a sua ausência, mãezinha. Sim, filha, eu sei. Tomou-lhe a palavra respeitável, recém-desencarnada, induzindo-a a desistir da lamentação e da queixa desnecessárias, que geram azedume e avinagram os sentimentos. Embora os poucos dias em que me separei das sombras físicas, prosseguiu suave, encontro-me informada de todas as tuas agruras. No entanto, desces, sem que percebas, ao poço de inditoso suicídio indireto. Aí a gente para pensar. Abre-se um parênteses aqui. Suicídio indireto? Tem. Você sabe que está ferrando com o seu corpo, mas você está sempre com o pé na jaca na cidade russa de Esbórnia. Fuma, não bebe, come com farinha. Sem contar os sentimentos, que esse suicídio direto da Artemis seria por causa da tristeza. André Luiz não foi um suicida? E ele quicou na cama, assim, eu suicida? Não. Sim, você lesou o corpo fazendo isso. E ele era médico.
Então, isso aqui também já é um alerta para ver o que a gente está fazendo com o nosso corpício. Vamos lá. No entanto, vou repetir a frase da mãe. No entanto, desces sem que o percebas, perdão, ao poço de inditoso suicídio indireto, por negar-te o direito da vida em face das dores que te enjaulam no sofrimento forte. Serás mãe em breve, e é indispensável que te prepares para o sacerdócio sublime de co-criadora com nosso Pai, a fim de ensejares a regularização de severos compromissos com outros espíritos aos quais te vinculas. Aí eu lembro de um instrutor de André Luiz, ele tentou ajudar aqueles que estavam ligados diretamente com ele em vidas passadas, que estavam todo mundo enroscado, né? Todo mundo apatralhado, e só teve um jeito, ele reencarnou. E já era um instrutor de André Luiz. Então, quando a gente encarna de novo, né, é sempre para o bem. Nem sempre é fácil, não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que é necessário. E é para um bem maior. Tem horas que o bicho pega. Tem horas que o negócio pesa. Não é à toa, né? Outro dia eu vi, né? Digamos, tem mais de 2000 anos que o Senhor Jesus esteve aqui e fez o convite que Kardec colocou no capítulo 6 do Evangelho. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E numa mensagem, fala o seguinte: os fracos, os enfermos e os sofredores são os, entre aspas, filhos preferidos de Jesus. Filhos por quê? Que trata como filho, o irmão mais velho que ajuda a criar. Então, como pai, embora não seja Deus, mas é aquele irmão mais velho a quem o pai incumbe de ajudar na criação dos filhos. Então, também tem a mesma autoridade de um pai. Os fracos, os sofredores e os enfermos. A frase é essa: são os meus filhos prediletos, venho salvá-los. Esse capítulo 6 é um dos mais belos de todo o Evangelho. Para não dizer o mais belo, né? Continua aqui. Serás mãe em breve e é indispensável que te prepares para o sacerdócio sublime de co-criadora com nosso Pai, a fim de ensejares a regularização de severos compromissos com outros espíritos aos quais te vinculas. Ante o enunciado sobre a maternidade, Dona Artemis experimentou estranha alegria, de momento recuperando-se das aflições e provanças rudes. Só que a mãe deu um aviso a ela. Não te permitas, porém, sonhar desnecessariamente, aduziu a genitora. A vida que a todos nos reserva a felicidade futura estrutura-se em contínuos testes de humildade e paciência. E às vezes a gente pede que Deus me dê paciência. Aí vem uma situação para que a gente desenvolva a paciência. E a gente começa suspirando, olhando para o lado, olhando para cima, coçando a cabeça, contando até 1000. 1000 não der, a gente conta até 2000, né? Fica meio que rosnando para o negócio, mas vamos embora. É um começo.
e de teste em teste, de situação em situação, a gente acaba adquirindo ou desenvolvendo paciência e humildade. Continua a mãe. Constrói-se a harmonia íntima de renúncia em renúncia, passo a passo. E a que a gente precisa renunciar, de repente? A uma compreensão maior dentro de casa, quando só você é espírita e mais ninguém é, e tem sempre aquela piadinha, leva a cama para o centro, dorme lá, tá ficando fanático, tá ficando fanática. Você tem que se divertir também, quando você faz outras escolhas, de sair numa caravana fraterna, de ir ao centro dar um apoio. Quando você começa a renunciar a uma série de coisas que antes você convivia, e dizia que estava aproveitando a vida, agora você está aproveitando a vida de uma outra forma, porque você se sabe um espírito imortal. E está juntando, como todos nós estamos, a mala espiritual para levar para lá. E aí, quando ela fala aqui, renúncia em renúncia, passo a passo. Vamos devagar. Mingau quente a gente come como? Enfiando o colherão lá no meio, botando na boca, depois... Não. Pelas beiradas. Até chegar no miolo. Não é assim? Vamos continuar aqui com o ensinamento da mãe. O amor dos teus filhinhos será a luz das tuas horas, na lâmpada dos teus sacrifícios. Rafael está enfermo da alma, porém te ama como pode. Ajuda-o com o teu puro e inocente amor. Falo, através do tempo, adquirir a paz e contribui para a sua edificação pessoal, porquanto ele muito sofre nos desvãos das agonias infinitas em que se debate o obsesso. Não lhe queiras mal, haja o que houver. Compreenderás o porquê posteriormente. A entidade silenciou ante a brilhante manhã que as inundava de beleza. Logo depois prosseguiu. Sacrifício doméstico é cruz libertadora. Os homens, sedentos de gozos e iludidos em si mesmos, simplificam soluções, separando-se do cônjuge problema e adiando compromissos resgates. Aí fica complicado. O que entra o livre-arbítrio da pessoa. Não dá mais mesmo para continuar com a criatura, já tentou de tudo, já fez uma psicoterapia de casal, já cuidou do lado espiritual. Agora, se ele partir para acabar com a sua vida, lhe agredir, aí é outra história. Porque você é responsável pela sua vida. Mas a maioria dos casamentos não são entre espíritos afins, são entre espíritos necessitados, que precisam acertar as contas. Se conseguir se separar em paz, já é um passo. Por isso que no capítulo Não Separeis o que Deus juntou, Kardec não colocou nenhuma instrução dos espíritos. Por quê? Porque entra o nosso livre-arbítrio. Entra a vivência de cada um dentro do problema.
entra o grau, não é de esforço, a capacidade de suportar de cada um. É complicado. Continua aqui a mãe. Transferem realizações, tecem complicadas malhas de fugas. Porque aí começa a aparecer a terceira roda da bicicleta, como dizem os asiáticos, né? Amantes, sejam homens ou mulheres. Está complicando mais ainda a história. Em complicadas malhas de fuga em que se enredam. Aí eu lembro de uma mulher que foi conversar com Chico Xavier, dizendo que estava cansada já, iria largar o marido. E aí Emmanuel, né, começou, né, através de Chico. Emmanuel manda lhe dizer, para perdoar, né, 70 vezes 7 cada ofensa. E aí ela se abespinhou. Eu já passei de 490 há muito tempo. Emmanuel alinhava cada ofensa. Chegaremos lá. Enquanto houver força, continua a mãe, deve alguém porfiar no matrimônio sem esperar reciprocidade. Difícil isso, hein? Muito difícil. O perdão é decorrência do amor que não vacila, que sabe esperar, dignificar-se. Todos nos ligamos uns aos outros por deveres e situações que nos aproximam ou nos afastam, sem que esta aproximação ou este afastamento signifiquem impedimento a que os acontecimentos se concretizem, de acordo com os liames de entrosamento sempre vigentes. Vínculos familiares são opções evolutivas e experiências em que transitamos em forma de parentela carnal para atingir a pureza na fraternidade espiritual que nos espera. Por isso, cônjuges difíceis, ingratos, adúlteros, agressivos, obsessos, ao invés do abandono rápido, puro e simples que mereceriam sofrer, devem nos inspirar, enfermos que são, misericórdia, tratamento e ajuda. Pô, mas mesmo com relação à terceira... Cara, tratamento espiritual. Muita oração. Muita. Não se sabe o que foi o gatilho, não é? Que levou essa pessoa a buscar uma terceira roda da bicicleta. Ele mesmo, né? Que é um espírito imaturo, um obsessor, e a outra parte, a esposa, será que também não contribuiu de alguma forma? É um assunto, um tema muito delicado. Por isso que a mãe recomendou. Misericórdia, porque, né, o pai de André Luiz não estava lá enroscado com duas, no plano espiritual, e a mãe iria reencarnar e iria receber, mãe de André Luiz iria reencarnar e iria receber as duas. Você vê, ele se enroscou aqui não com uma, mas com duas rodas da bicicleta, né? Uma bicicleta com 4 rodas. E isso continuou no plano espiritual.
Então, o que ela está falando aqui, ela está vendo pelo viés espiritual. É fácil? Não. É terrível. Pesa, dói. Joana de Cusa, mulher do intendente Cusa, um cargo oficial, um cargo público, o marido dela, romanos, 2 romanos, e ele pintava e bordava. Né? Traía ela tranquilamente. E ela conheceu Jesus. Está batendo assim. Ah, tá. Perdão. E ela conheceu Jesus. E foi falar com Jesus que queria abandonar o marido. E Jesus disse a ela que não. Ele trate-o como se fosse um filho. E ela, a partir daí, passou a seguir Jesus. E ela já tinha filhos. Quando ele morreu, eu acho que ele morreu bem mal, por acaso, não morreu bem, não. Ela começou a trabalhar, ela que tinha grana pra caramba, perdeu tudo, começou a trabalhar de faxineira na casa das antigas amigas matronas dela. E chegou ao ponto de trabalhar como faxineira nas galeras. E essa mulher nós conhecemos hoje com o nome de Joana de Ângeles. Rafael encontra-se em curso na posição de doente confiado à tua vigilância e afetividade, a fim de que disponha de forças para resgatar e evoluir. Portanto, não desfaleças nos testemunhos, nem o queira menos. A genitora desencarnada estimulou-a ainda por algum tempo, utilizando conceitos otimistas com os quais apontava os rumos sublimes do futuro. Quando Dona Artêmis despertou, apresentava os sinais balsâmicos da esperança, qual se a escumilha da sua noite moral agora estivesse iluminada por lâmpadas mágicas e novas, clareando-a por dentro. Bem, o tempo passou, ficou grávida, o primeiro filho nasceu. Capítulo 2. Gilberto, Lisandra e Ermelinda. O renascimento de Gilberto trouxe ao genitor desconcertantes emoções. Ao mesmo tempo que sentia entranhado orgulho pela chegada do primogênito, diante dele sofria surda animosidade que lhe amargurava o íntimo. Parecia conhecê-lo e permitia-se nutrir, ele não lutava contra, permitia-se nutrir forte antipatia que lhe assomava à mente, ante o delicado corpo do filhinho, ensejando-lhe numa que outra oportunidade gana de trucidá-lo. Uau! Eis que reencarna um inimigo. Muita hora nessa prece. Acreditava nessas ocasiões estar possuída por um furor de natureza demoníaca que o avassalava. Aí os espíritos obsessores aproveitavam para botar lenha na fogueira, né? Ignorando as raízes anteriores da vida, nas quais se sustenta a realidade física, pressupunha-se endemoniado, em considerando o que se passava no turbilhonado mundo interior. Desde as primeiras manifestações da companheira em gestação, o senhor Rafael passou da animosidade antiga a mórbido ciúme e asco, menosprezando-lhe a dignidade e os sentimentos nobres
que lhe realçavam o ser superior. A consorte, sustentada pela divina vigilância, graças ao título de elevação de que se encontrava investida, compreendia, sofrida, a alucinação que tomava curso no esposo, embora instando a que ele recorresse à ajuda médica ou ao socorro espiritual através da assistência ao confessor, ao qual deveria confiar os problemas íntimos. Rebelde, apesar de externamente filiado a uma denominação religiosa, aí eu paro para pensar em quantos de nós também estamos, não é que ele colocou aqui, externamente filiados à doutrina espírita. Que eu vejo cada coisa. Eu vejo gente em casa espírita, não uma, nem duas, nem três, que tem um pezinho lá no esoterismo. Enfim, não me cabe julgar, cada um com o seu cada um. Me entristece. Cada um caminha na medida do que pode, na velocidade que consegue. Entende o quanto pode, o quanto dá. Eu não entendo muita coisa ainda dentro da doutrina espírita. Ainda tenho muito que aprender. Mas me preocupa isso porque os amigos espirituais são zeiros e vezeiros. Não coloquem nada extra na doutrina espírita. Ela já tem tudo. Mas bola para frente, né? São pessoas de boníssimo coração. Bola para frente. Então, rebelde. Apesar, a Luiz hoje está danada, apesar de externamente filiado a uma denominação religiosa, não se permitira penetrar pelo conteúdo sublime da mensagem do Cristo. Desculpem. Que se encontra em todas as escolas de fé na Terra, embora as diversas expressões de que se utilizam. Desarmado espiritual e emocionalmente para as arremetidas do pensamento desalinhado em si mesmo e em face da pertinaz investida dos inimigos desencarnados, tornara-se fácil presa das distonias, os desequilíbrios, que se agravavam em doloroso processo de desequilíbrio obsessivo. Os obsessores mais e mais tomando conta dele. O cérebro já chegou, né? Os pensamentos e tal, mas pelo jeito a coisa vai piorar ainda mais. Mas como é que acontece isso? Perispírito do obsessor, em sintonia com o perispírito do obsidiado, faz a via contrária, ou seja, somos espírito, perispírito e corpo físico, né? Mas como o perispírito irradia ao nosso redor, é um campo de energia, ele aproxima ao máximo o próprio perispírito, o perispírito do obsesso, do obsidiado, e começa a ter acesso ao corpo físico, indo até o cérebro. E aí se forma a subjugação. Qualquer uivo é a lua. A cachorrinha forma, como é que você fala? Força de expressão, ela é enorme. Mas é a cachorrinha que mora aqui embaixo. Lulu. Então, vamos lá. Sobrepôs, porém,
a antipatia que lhe inspirava o filho, a vaidade masculina, dando largas à prosápia de legar à posteridade uma prole que lhe sustentasse o nome Ferguson. Apesar do sentimento infeliz, os benfeitores espirituais emulavam-no, sugerindo-lhe estreitar o recém-chegado nos braços fortes e protetores, estabelecendo vínculos de afeição que o tempo se encarregaria de condensar e preservar em clima de elevação. Os dias, porém, sucediam-se no lar, sombreados pela instabilidade emocional do chefe da família, cujo retorno, em cada viagem, se convertia em dolorosos instantes de agressividade verbal e moral, com que mais afligia a esposa em demorado padecer. Hoje em dia, nós já chegamos a um ponto da mulher não ser obrigada mais a aceitar isso. Nossas leis, algum dia, vão chegar perto das leis divinas. O decálogo é a base da nossa lei. Não roubarás, não cobiçarás, né? Nem a mulher do próximo, nada disso. Então, hoje as nossas leis já protegem as mulheres disso. Chegará um ponto que os homens não farão mais isso. Mas isso é tempo. Agora é necessário o freio. Necessário um freio. As mulheres que se submetem a esse tipo de coisa, a maioria delas, pelo menos, ela depende do marido para tudo. E, às vezes, o agressor consegue minar a confiança da mulher a um ponto que ela não se julga capaz de nada, e sim tudo aquilo que ele diz que ela é. Ele é um doente. É um doente. Também é bem provável que seja um obsesso. Mas há esse caso de agressão, de morte. Peraí. Põe um freio nisso aí. Mas naquela época não existia nada disso, não existia Lei Maria da Penha, não existia todo o conhecimento que nós já detemos, dos limites necessários para aprendizado. Porque quando a gente põe limite, a gente também está educando. Mas naquela época não existia isso. Vamos lá. Dona Artemis, em estreito conúbio de oração, olha, com o Senhor, granjeava títulos valiosos para sustentar-se na luta desigual com o companheiro atribulado. Graças a esse concurso que fluía do alto, foi surpreendida no segundo mês de nascimento do filhinho com a chegada de Ermelinda, cunhada e amiga, convidada pelo irmão, então não era filho, a auxiliá-la nas injunções novas da maternidade que lhe acrescia deveres domésticos pesados. Bom, chegou a cunhada, beleza. Ermelinda provinha de círculo espiritual representativo e participava, desde vidas pregressas, do agrupamento a que agora se religava, havendo mergulhado no corpo em tarefa de renúncia e sublimação, com que se candidatava a galgar mais altos degraus de elevação, junto àqueles aos quais viera ajudar nas atuais circunstâncias ásperas. Graças a Deus. Já repararam que a gente sempre tem alguém que nos ajuda?
Espírito nobre, anelava construir o próprio lar, pressentindo, porém, sem que o soubesse explicar, que não fruiria a aventura de ser mãe da própria carne. Intuitivamente, sem embargo, esperava desatar o amor que lhe entumescia o ser na maternidade sublime, aquela que se desdobra em favor da carne alheia. Tornou-se, portanto, facilmente verdadeiro émulo, aquele que ajuda, aquele que socorre, da cunhada junto ao sobrinho, contribuindo para a recuperação da saúde materna, que se encontrava com o organismo debilitado e frágil, passando Artemis a bendizer a fortuna de tal concessão divina. A sua presença, de certo modo, constituiu por algum tempo impedimento à explosão da irascibilidade do irmão, logrando mudar sensivelmente a paisagem doméstica. 2 anos após a primeira progenitura, Dona Artemis volveu à maternidade, recebendo Lissandra, que, ao inverso de Gilberto, produziu no pai profundos sentimentos de amor. A filhinha inundou-o de júbilos, conseguindo uma quase transformação no comportamento que lhe era habitual. Isso é interessante. O caso real que aconteceu em uma outra casa espírita aqui no Rio de Janeiro, em que pais de família, volta e meia, raios e trovões, a filha caçula, nesses momentos, botava as 2 mãozinhas na cintura, olhava para a cara dele e dava-lhe uma bronca. Que é isso, pai? Que é isso? Tá ficando maluco? E ele, porque ela, espiritualmente, tinha ascendência moral sobre ele. E ele reconhecia, né, no íntimo. E, ficava pianinho. Vamos ver aqui. Que horas tem? Tá, vou fechar esse capítulo. Por um processo, então, conseguindo uma quase transformação no comportamento que lhe era habitual. Por um processo de transferência do inconsciente, experimentou forte atração pela filhinha, que se lhe vinculava por entranhadas conjunturas, razão por que se impôs esforço e devotamento para com a família, que se encontrava, então, na trilha imposta pela lei divina, para os futuros resgates. Simultaneamente, debatia-se em cruéis dúvidas, como se sentisse magoado e traído por aquele ser dependente. Gilberto possuía o temperamento paterno, introvertido, soturno, atormentado, raramente jovial, sempre disposto a mutismos demorados, com que amargava a própria rebeldia ignota que o tornava rebelde. Lisandra, portadora de radiosa beleza infantil, refletia os traços joviais da mãe, bem como sua alegria no passado, quando longe dos tormentos ora sofridos. Meiga e afável era o encanto do lar. Não obstante conquistasse todos com facilidade, caía, vez que outra, em crises de ausências, que a distanciavam da realidade objetiva. Nesses momentos, olhar parado, fixo em cenas distantes, pálida, com sudorese abundante e fria, vertia lágrimas longas, inexplicáveis. Felizmente, tais ocorrências de breve duração não lhe produziam danos verificáveis, já que, passada a fase, logo se recuperava, embora algo debilitada. Após o sono que a prostrava, recuperava o brilho e a buliçosidade habituais. Preocupados, os genitores recorreram a devotada Esculápios, que lhe receitou calmantes, alimentação cuidadosa, sono reparador, conforme a terapia de então, ante a suspeição de problemas defluentes de disritmias cerebrais,
coincidência primária de epilepsia. Sem embargo, Lissandra era dominada em tais ocasiões pela presença de clichês mentais gravados no inconsciente atual e ali arquivados pelos atos incorretos que os esculpiram na existência anterior, que ora deveria rever para superá-los, mediante resgate sacrificial. No corpo pequenino e gentil, risonho e róseo, se ergastulava um espírito endividado. Nós somos espíritos imortais, né? A quem a soberana legislação facultava a sublimação, porquanto é da lei divina que todos podem semear o bem como o mal a bel prazer, onde, como e quando o desejem, porém serão impelidos a colher onde e como semearam, pela compulsória da reabilitação impostergável. Emelinda, adestrada pelos sentimentos da fidelidade fraternal ao serviço do bem, transformou-se no anjo tutelar da família, ajudando por todos os modos possíveis, até o sacrifício, os seres que se tornaram a razão de ser da sua vida, compelindo-a ao esquecimento de si mesma. Enquanto isso ocorria, Dona Artemis, que fora vítima outra vez de grave problema de saúde, recuperava-se sob a vigília e constância da cunhada, a fim de abastecer-se de forças morais para os testemunhos que logo mais lhe chegariam às províncias do Espírito Generoso. Apesar da severidade dos códigos da justiça superior da vida, o amor do Pai sempre enriquece os faltosos com os dons essenciais, de modo que os possam aplicar nos celeiros de luz para a pomicultura da felicidade futura. Nos interstícios dos padecimentos, os favores celestes transformam a justiça em misericórdia, com que os endividados têm diminuídas as penas, graças aos meios que lhes chegam, objetivando suas reabilitações. Acima de todos os débitos, porém, vigem os tesouros da excelsa providência, quais flores que desabrocham inesperadas e perfumosas na coroa de espinhos, imposta à alma pelos resgates inadiáveis, diminuindo as dores produzidas pelos espículos ferreteantes da maceração libertadora. E está lá no Evangelho, às vezes a gente fica, merece ler, tem mais que passar por isso. Vamos ver se você não tem como diminuir aquela aprovação, se não está na sua mão, se Deus não te deu os meios para diminuir aquilo, através da caridade. Nós paramos aqui, encerramos mais um capítulo. Semana que vem, capítulo 3, Presença da Amargura. Produção, alguém para eu dar oi ou partiu prece? Oi, Moniquinha, tudo bem? Que bom que você apareceu. Vamos então fazer a nossa prece? Gratidão, Pai, pela sua justiça. Está sempre de braços dados com a misericórdia. Como João definiu, Deus é amor. Você é amor, Pai. E aquele de nós que não ama, não tem te visto. Gratidão a Jesus que nos ajuda a ultrapassar os obstáculos que nós mesmos semeamos em encarnações passadas. Através da vivência do seu Evangelho, Senhor, nós temos o entendimento e as forças necessárias para solidificar a nossa fé e plantar flores nos nossos caminhos. Gratidão, Mãe, pelas suas bênçãos, os seus conselhos, que a gente faça tudo aquilo que Jesus manda fazer, e que seja o que for, isso também vai passar. Gratidão por ser nossa confidente, nossa amiga, nossa mãe. Que todos nós, então, encarnados e desencarnados, possamos confiar na misericórdia de Deus,
no cuidado de Jesus e no amor de Maria por todos nós. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Até terça-feira que vem com a continuação desse livro, muitos ensinamentos. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.